João capítulo 9. Diz o texto assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Pode assentar, amados. Consegue não acertar? Esse texto foi lido esta semana. Esse texto foi lido este começo de semana, no domingo. E eu quero voltar a esse texto, porque eu quero que você olhe esse texto, e vou te fazer uma pergunta. Nós lemos do versículo 1 até o versículo que narra para nós que ele, obedecendo a palavra, diz o texto que ele voltou o quê? Vendo, ele voltou curado. O texto diz que caminhando Jesus, viu um cego de nascença. Jesus, ele não está só nesse texto. Jesus está acompanhado. O versículo 2 então insere para nós a companhia de Jesus. Versículo 2 diz o quê? E os seus discípulos lhe perguntaram: quem pecou, este ou seus pais? A pergunta dos discípulos é a partir do que Jesus viu, correto? Sim ou não? Correto? A pergunta dos discípulos é a partir do que Jesus viu. Então esse texto diz para mim, o versículo 2, que os discípulos viram a mesma coisa que Jesus viu, certo? Viram a mesma coisa. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ou seja, o olhar de Jesus, o foco de Jesus, atraiu o olhar de quem? Dos discípulos. Acompanhe esse raciocínio. O olhar de Jesus, ele está olhando para essa caixa aqui de retorno. O foco dele está nessa direção. Nós temos uma visão periférica. Quem está ao lado de Jesus, olhou que Jesus está olhando detidamente para onde? Para ali. Então, olharam para Jesus, perceberam a direção do olhar de Jesus e perguntaram sobre o que ele estava olhando. Mestre, quem pecou? Este objeto do teu olhar, esse homem que tu estás olhando e que é cego, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? A pergunta de Jesus, a resposta de Jesus para esses homens, para esses discípulos, é uma resposta muito forte. Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso está acontecendo com ele para que a glória de Deus seja manifesta. Quantas coisas Jesus viu nesse texto? Quantas coisas? Nesse texto, quantas coisas o Senhor viu?
Hã? Não. O cego de nascença está dentro do mesmo pacote. Jesus viu quantas coisas nesse texto. Esse texto mostra para nós que Jesus, ele percebe, ele enxerga duas situações. Jesus está caminhando com quem? Com os seus discípulos. Seus discípulos estão ao lado dele, estão interagindo com ele, estão se relacionando com ele. E Jesus olha um cego, foca no cego. Eles percebem que aquilo está acontecendo e também olha na direção e diz: Senhor, quem pecou? A pergunta vem em cima do que o Senhor está vendo. Quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Jesus, ele faz uma desconstrução, ele quebra aquela argumentação. Esse texto mostra para mim e para você que Jesus estava vendo, na verdade, ou aquele cego aflorou duas mensagens para Jesus. Uma mensagem é um cego que está ali diante dele pedindo esmola. A outra mensagem que aquele momento revela e que faz com que Jesus também veja é quem está ao lado dele. Jesus viu duas coisas então. Ele viu o cego de nascença e viu o coração de quem estava do lado dele. Lucas capítulo 6, versículo de número 49. 6 e 49. Seis e 45, perdoe, 6 e 45. Diz o texto assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o... Última parte desse texto, o que diz? Porque... Você lembra qual foi a palavra dos discípulos ao lado de Jesus? Senhor, quem o quê? Pecou. O que tinha com abundância no coração dos discípulos? Preconceito. Preconceito. Que pergunta poderia ter sido trocada pela pergunta que foi formulada por eles? Mas a pergunta, para ter sido trocada, ela só poderia surgir a partir de um novo coração, de um coração limpo. A partir de um coração limpo. Esse texto mostra para mim que é possível ser discípulo de Jesus e tendo um coração ainda complicado. Lamentavelmente. É possível estar andando com Jesus e ter um coração muito repleto de fel. Você lembra da mulher adoradora que adora o Senhor com um vaso, um perfume? E alguém diz: que desperdício, que tolice, que coisa sem sentido. Podia pegar esse perfume e fazer filantropia, dar um sopão, fazer uma coisa qualquer. Não podia ter feito isso, isso é uma fortuna. Sabe, discípulos de Jesus, que o coração está muito ruim. A boca fala do que está cheio o coração. Quando Judas diz isso, o coração dele estava maculado. Quando os discípulos dizem: Senhor, quem pecou? É o olhar do preconceito. É o olhar da reprovação. É o olhar ruim, venenoso. Venenoso. Eu fiquei pensando: meu Deus, que pergunta!
poderia surgir a partir desta percepção. Os discípulos perceberam que Jesus olhava para ele. Que pergunta alegraria o coração de Deus? Alguém podia me ajudar? Sugere para mim uma pergunta, interaja comigo. Que pergunta iria alegrar o coração do Senhor? Eu vou fazer a pergunta deles: Senhor, quem pecou? Senhor, quem pecou? Foi esse infeliz ou foram os pais dele? Quem pecou? Essa pergunta foi reprovada. Mas que pergunta alegraria o coração de Jesus? Me sugere. Oh, meu filho. Senhor, o que podemos fazer por ele? Senhor, o que podemos fazer por ele? Tem diferença essa colocação diante da outra? Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais, a família? Quem pecou? Foi reprovada essa colocação. Uma outra pergunta poderia ser: Senhor, o que podemos fazer por ele? O que podemos fazer por ele? Sabe, irmãos, tudo vai acontecer a partir do que está cheio o nosso coração. Quando 4 homens decidem levar um paralítico para o Senhor Jesus, todas as barreiras se levantam. Multidão, porta ninguém deixa, janela ninguém deixa, mas o coração está cheio de certeza do milagre. Vamos subir, vamos arrancar o telhado, vamos descer esse homem aí de cima. Eu fiquei pensando, o que aconteceria com a igreja de Jesus hoje, se o nosso coração mudar? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Hoje à tarde, reforçando esse pensamento que estava no coração, me deparei com uma pessoa aqui na igreja, que veio aqui para buscar informação sobre a escola de música. Fui logo abordando, e num dedinho de conversa, a menina diz para nós, uma universitária, 7º período de uma federal: não, eu já fui católica, já fui na espírita, macumba, estou na budista agora. Meu Deus, uma salada de fruta de pimenta. A menina já passou por tudo que é maluquice. Será que eu me perguntei hoje, Senhor, o que eu posso fazer para mudar esse quadro? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar este quadro? O que eu posso fazer? Amanhã eu tenho uma batalha. Eu tenho orado, já tem até tido até uma crise. Eu tive uma crise essa semana. Disse: Deus, será que eu agi certo? Será que eu agi certo, Senhor? Amanhã eu tenho uma batalha para enfrentar. Alguém que me apresentou uma tragédia para dizer, descobriu que o filho decidiu comprar sapatilha para balé, usando essa expressão. Aí eu peguei, me dá o nome dele, o telefone dele, liguei para ele. E comecei a conversar. E quando eu comecei a conversar, o Espírito falou comigo: cuidado com o que tu vai falar. Isso dá cadeia. E eu respirei fundo e comecei a falar de clima, de derretimento de geleira. E eu falei: meu Deus, deixa eu e tal. E de repente ele veio: mas quer tratar o que assunto comigo? Não. Aquecimento global, tá? Então dando uma volta, e terminamos bem. Deus deu uma graça, e terminamos bem, graças a Deus. E marcamos
a conversa para amanhã. Mas sabe, desde que eu desliguei o telefone, eu estou numa aflição. Eu falei, Deus, como que eu vou startar esse assunto? Como? Como que eu consigo a senha para entrar nesse site aí? Como? Como que eu consigo? Do tipo assim, tá bom, vamos falar abertamente. Aqui na igreja, uma obreira nossa, formada, terapeuta, psicóloga, foi atender e um disse assim, eu te processo, hein? Ela, você está me propondo a mudar a minha opção? Eu te processo. Ela, não, acabou, esquece, acabou. Vamos ali tomar um milkshake no McDonald's, acabou, não acabou. Então veja, os discípulos, eles percebem o olhar de Jesus. Eu penso que o que ele mais desejou dentro dele é, faça uma pergunta certa, me proponham a coisa certa, me proponham. Irmão, se nós não somos capazes de propor a coisa certa, pelo menos precisamos confiar no poder de Deus que pode fazer. Você lembra o vale de ossos secos? Deus toma Ezequiel, aquele é um teste de fogo. Ezequiel, vem comigo, e leva para um vale de ossos secos. Olha, caminha. Ezequiel segurou as pontas para não transparecer, que estava morrendo de medo. Andou talvez na ponta do pé, fêmur, crânios, clavículas, até, meu Deus, tíbia, e de repente, Ezequiel está pensando, o que ele vai fazer, ele vai fazer alguma coisa. Ezequiel, esses ossos podem voltar a ter vida? Ele olhou, sequíssimo. Sabe aquela pergunta, o que eu respondo? Sim, não, talvez, quem sabe, nenhuma resposta anterior. Ele olhou, não, eu vou na certa, vou responder nele. Essa não é. Senhor, tu sabes, eu afirmo que tu podes, tu sabes, eu vou responder nele, e quem responde nele acerta. Então naquele dia, quando Jesus está andando com aqueles discípulos, e olha, e percebe que está sendo visto, eu creio, irmãos, que ele gerou assim, façam a pergunta certa, me provoquem na pergunta certa. Senhor, o que podemos fazer por ele? O que podemos fazer por ele? Ele diria assim, uau, é isso aí que eu quero de vocês. Eu quero isso. É isso aí. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Aprendam. Eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer. Você já pensou se cada membro da igreja, quando sair de casa, fizer essa pergunta? Senhor, de que maneira tu podes me usar hoje? Simples, como arroz, feijão e ovo. Senhor, de que maneira tu podes me usar hoje? Deixa eu contar para você um segredo. Essa é minha palavra todo dia. Essa é minha palavra todo dia. Do vendedor de coco, a alguém que corre comigo, alguém que pratica alguma coisa comigo. Senhor, de que maneira tu pode me usar hoje? De que maneira tu pode me usar hoje? De que maneira tu pode me usar hoje? De que maneira? De que maneira? Agora fui na Nova Brasília à tarde comprar frutas. Estava acompanhado com alguém. E peguei a vendedora e falei, domingo na igreja. Eu vou. Domingo na igreja. Domingo na igreja. Me dá o zap aqui.
Pegamos o telefone, vou te mandar um zap, domingo. De que maneira, Senhor? Será que a gente consegue mudar isso? Só tem uma maneira. Para mudar isso, tem que primeiro mudar o quê? A boca fala do que está cheio o quê? Você acredita nisso ou não, irmãos? Se o coração está com coisa certa, a boca vai expressar o que está aqui dentro. Senhor, quem pecou? Irmãos, Jesus não precisa de gente desse tipo. Ou precisa? Não precisa não. Porque ela não soma, ela aponta o dedo. Ela não soma, ela aponta o dedo. Ela aponta, ela acusa. Ela não precisa desse tipo de gente. Você lembra aquele outro texto? A pobre, coitada, sofredora, mãe infeliz, como a filha que o diabo tinha prendido. Ela vem gritando atrás de Jesus, porque a filha dela está na mão do diabo. O diabo está acabando com a filha dela. Você sabe o que falam os discípulos espirituais? Lembra? Senhor, manda embora, Senhor. Manda embora, Senhor. Ela está perturbando, está gritando. Manda embora, Senhor. Jesus botou até a linha na pipa deles, para sentir até onde ia aquilo. Você já pensou o que vai acontecer nessa igreja, se amanhã cada um que está aqui hoje dizer: Senhor, o que eu posso ser usado por Ti nessa quarta-feira? Senhor, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que ir no cabeleireiro, eu tenho que ir na manicure, eu tenho que ir na farmácia, eu tenho que ir no mecânico. Senhor, o que pode acontecer se eu puder ser instrumento Teu? O que pode acontecer? O que pode acontecer, Senhor, se eu me permitir ser um instrumento de Tuas mãos? Eu vou dizer para você uma coisa que vai acontecer: vai ter milagre. Vai ter milagre. Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu queria pregar domingo à noite. Você não faz ideia o que vai acontecer se você se deixar ser usado durante a semana. Tu não faz ideia. Senhor, me dá um bom encontro. Me dá um bom encontro. Já ouviu falar em El Que Maravilha? Conhece? Aquela senhora um tanto quanto exótica. Conhece? Estou no aeroporto e lá me entra El Que Maravilha. Parece, não é crítica, é o jeito dela. Parece um carro alegórico de cabelo, de anéis, de adereços. Falei: Elke, como eu não sei se eu vou ter outra chance dessa, então vai ser hoje. Saí de onde eu estava, foi. Sentei do lado dela. E para começar, tem que começar. Boa noite, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Será que o voo está atrasado? Também está no Rio, né? Ah, somos carioca. Eu sei que ela mora em Copacabana. Deu uma aberturazinha. Eu falei: a senhora eu li uma vez, muito tempo, que ela é apátrida, que ela não tem um rolo de um país, não tem país. Eu sou cristão, a senhora já falar de Jesus, que ia chegar a hora. Eu falei: eu tenho que começar, deixei rápido, deixei do final para frente logo. Do final para frente logo. Sabe, irmãos, o que aconteceria se fosse mudado isso? O problema é que a gente é discípulo, a gente anda com Jesus, e parece que a gente não conseguiu captar absolutamente nada do que ele plantou para cada um de nós. Nada. Preconceito, visão distorcida, uma coisa totalmente estranha. Ele está ministrando com a mulher samaritana, chegam os discípulos, estranho, ele está falando, ninguém tentou descobrir. Senhor, o mistério foi grande hoje, a revelação foi profunda, eu contei para ela o que não contei para vocês ainda.
porque ela gerou um ambiente do milagre, um espaço de milagre. Sabe, irmãos, os discípulos estão ao lado de Jesus e a pergunta é essa: quem pecou? Mas a pergunta que ele quer ouvir é outra: o que podemos fazer? Essa pergunta vai revolucionar. O que podemos fazer? O que podemos fazer para esse quadro mudar? O que podemos fazer para abençoar essa pessoa? O que podemos fazer? Às vezes eu faço coisas que estão eu diria fora do gabarito, Eu corto o cabelo aqui na comunidade, não é por causa do preço não. Posso pagar um preço caro. Pago uma merrequinha, porque é o preço dele ali. Mas falo com ele: aumenta o teu preço. Toda vez que eu for lá eu falo isso: aumenta o teu preço, cara. Ele está aumentando, era 7, era 5, passou para 7, agora está 12. Rapaz, aumenta o teu preço, cara, está muito baratinho. Mas sabe por que eu vou ali? Por causa de conexões. Eu gosto de conexão, porque a vida é muito curta. Então se eu não fizer conexão agora, eu não posso fazer mais. É muito curta a vida. Então eu tenho que fazer conexões. Me conectando. Porque o relógio está correndo. E diz a Bíblia nesse texto: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite vem quando... Essa noite é a noite da ausência do Espírito. Esse dia é o dia da graça. Quando ele fala noite, é a noite que o Espírito vai deixar de trabalhar, intercedendo. Então enquanto isso não acontece, a minha pergunta é: Senhor, o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Como é que Jesus ficaria feliz? Senhor, o que podemos fazer por ele, hein? O que podemos fazer por ele? Os moços do profeta disseram para ele: mestre, o lugar que nós estamos está apertado demais. Nós queremos ampliar essa casa. Qual é a resposta dele? Pode ir. Vem conosco, Senhor. Tá bom, eu vou com vocês. Irmão, se cada um dessa igreja, ou do povo cristão do Rio de Janeiro e do Brasil, começar a pensar o que podemos fazer, o Brasil vai mudar. Não vai precisar de congresso, não vai precisar de nada. O Brasil vai mudar. Ou não vai mudar? Amém ou não amém? Você já pensou se... Eu ainda não vi ainda uma coisa séria no Rio de Janeiro, do tipo assim, numa convocação apartidária, do tipo assim, convocar o povo de Deus no Rio de Janeiro para tirar um domingo e oferecer um sacrifício de jejum ao Senhor, por um avivamento, por um milagre. Isso resolve, irmãos? Sim ou não? Resolve, meu Deus, vai resolver. Quando a igreja no complexo abraça o complexo, marcha no complexo, milagres acontecem. Porque o mundo espiritual, ele vai ser rechaçado pela presença de Deus. Vai tombar. Quando Deus manda, irmãos, lá em Jericó, marchar na cidade, aquilo é um ato profético para o povo de Deus. Marcha na cidade. Meu irmão, não tem fortaleza que fique de pé, não tem nada que resista. Os muros sucumbiram. Não foi dinamite, não foi um raio, não foi um laser, foi apenas o mundo espiritual que foi presente ali e jogou por terra. O que eu posso, Senhor, o que eu posso fazer? O que podemos fazer? Vai ter milagre, irmãos, vai ter milagre. Agora o duro é que está andando com Jesus, e a gente está dizendo: não, isso é muito macumba, muito pecado, muita coisa. Isso não muda nada. Quando eu me ofereço para conversar com alguém que eu nunca vi na vida, eu não sei nem quem é a pessoa, eu estou pisando numa terra minada. Mas sabe, irmãos, o meu coração, quando eu soube, foi assim: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, Senhor, para
ajudar isso. O que eu posso fazer? Quem assistiu o Quarto de Guerra, vai ver na final do filme, aquele rapaz que foi mandado embora, trocando o pneu do outro. Você vai assistir, o pastor fica chateado. Vai assistir o Quarto de Guerra, é uma cena. O cara foi mandado embora, era para ver ele, se é um outro, passa o carro em cima, atropela. Mas ele vai para a meta dele, que é com a família ir para um concurso, para trocar um pneu. Você acha que aquela cena foi apagada do coração de quem teve pneu trocado? Nunca mais. Aquele ato de trocar o pneu dele, irmãos, explodiu ele por dentro. Porque ele chegou em casa, caramba, o cara trocou meu pneu, caramba, eu vou ter que rever tudo que eu tinha a respeito dele. Para mim ele é um ladrão, sem vergonha, um safado, enganador. Ele trocou meu pneu, sem eu pedir. Mudou tudo. Em nome de Jesus, o que eu posso fazer? O que podemos fazer para mudar esse quadro? Agora, observe uma coisa interessante. A pergunta foi colocada para quem? Os discípulos, vou repetir a leitura para você entender. E os discípulos perguntaram a quem? Bota o 2. E os perguntaram a quem? Ao mestre. Perguntaram ao mestre sobre uma terceira pessoa. Está seguindo o raciocínio? Diga assim: discípulos falaram com Jesus a respeito de uma terceira pessoa. Está fácil isso? Entendeu, presbítero Abel? Está claro isso, irmão João? Entendeu? Diga assim: os discípulos falaram com Jesus a respeito de uma terceira pessoa, certo? No plano espiritual, qual o nome disso? Quando você fala com o Senhor a respeito de alguém, qual o nome disso? Intercessão. Intercessão, o nome disso é intercessão. Algumas perguntinhas. Pergunta número 1: intercessão resolve? Amém ou não amém? Resolve intercessão? Resolve intercessão? Quando a igreja intercede, resolve. Pedro estava preso e a igreja fazia o quê? Orava, intercedia, e Deus soltou Pedro. Por que não intercedemos de forma correta? Se somos capazes de falar com Ele, teremos ou tenhamos a argumentação correta. Aqui está uma intercessão, ao contrário, negativa, tola, louca, doida. Uma intercessão que o Senhor repugna, rejeita, abomina. Por isso o Senhor quebrou, nem ele, nem os pais. Por isso a resposta da intercessão foi um não. Reprovável, abjeta. Ora, se você sabe interceder, receba a palavra de Deus para Abraão: se tu uma bênção, se tu uma bênção, se tu uma bênção. Senhor, eu sei que tu está vendo também, Senhor. Senhor, o que é possível fazer para mudar esse quadro? O que é possível fazer? Eu quero fazer um desafio contigo hoje. Você tem alguém aqui hoje, um terceiro ou uma terceira, que você poderia falar com o Senhor hoje? Senhor, o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Quando você indica alguém para o emprego, você está fazendo alguma coisa. Quando você indica alguém para o emprego, agora na Brasília eu comi um churrasquinho com quem estava comigo. Aí o moço que veio me atender falou assim: eu estou andando devagar que eu estou cheio de dor. Eu não sou médico, mas eu gosto de fazer uma prescrição. Eu falei: chega em casa, toma um chá quente, mel, limão, bem quente, porque isso vai ser bom. Chá quente de mel e limão é bom ou não é bom? É bom, meu irmão, é bom. Eu tomo, para mim é um santo remédio. Mel, limão e alho quente. É bom? Eu tomo, eu
fico melhor no outro dia. Experimente fazer isso. 2 dentes de alho, um limão, água quente e mel. Mexe aquilo, toma aquilo. Para mim, no outro dia, eu acordo feito um leão. Falei com ele, meu amigo, toma um chá quente. E se for chikungunya, se for dengue, alguma coisa, vai matar o negócio todo, você vai acordar bom. Ora, sabe o que ele fez? Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. O que eu posso fazer? Eu ligo para a operadora da TIM para reclamar de um problema. Problema na conta. Oi, tudo bem? E começo num love para descontrair. Você está onde? Ah, estou no Rio Grande do Sul. Estou em Minas, Uberlândia. Que legal, como é que está? Está chovendo? Está sol? Daqui a pouco, no meio da conversa, estou notando tua voz. Tu está um pouco tristinha? Ah, é que eu estou com dor. Eu falei, vamos dar uma pausa agora nesse negócio do meu telefone? Porque eu quero fazer uma outra coisa por você, rapidinho. Eu vou orar por você agora. Vou fazer uma oração agora. Em nome de Jesus eu declaro cura no teu corpo agora. Amém. Poxa, muito obrigado. Poxa, muito obrigado. Poxa, muito obrigado. Agora vamos voltar a falar do nome. Muito obrigado. Meu irmão, uma revolução vai acontecer. Você anda com Jesus? Você é discípulo dele? Interceda de forma correta. Interceda. Senhor, quem pecou? Eu quero fazer um pedido hoje a Deus. Deus, tira da minha mente, do meu coração, uma desgraça dessa. Isso é uma desgraça, isso aí é uma derrota. É uma derrota. Eu não vou andar com Jesus para saber, para perguntar se ele é isso ou aquilo, porque não me interessa. Não me interessa. A minha pergunta vai ser outra. Senhor, o que eu posso fazer para mudar esse quadro? O que eu posso fazer para mudar esse quadro? O porteiro do meu prédio está malzão, blá, blá, blá. Chegou lá, estava triste. Você está triste? Ah, não, tu está triste, eu estou percebendo. Levantei um clamor por ele. Aliás, nem levantei, a minha esposa que me deu uma puxada de orelha, que eu estava com pressa para vir para o culto. Ela disse, já tu devia ter orado por ele. Irmão, gatei uma marcha ré, voltei para a garagem. Voltei. Fulano, vem cá. Ele veio, me dá tua mão. Levantei um clamor como eu estivesse aqui na igreja. Chorou, agradeceu. Me dá teu telefone. Peguei o telefone dele. Mora lá em Engenheiro Pedreiro. Liguei para o pastor Ronaldo. Ronaldo, anota um telefone aí. Obedeça, me cumpra uma missão. Fala com essa família. No outro dia ele me liga, pastor, peguei minha esposa, fui na casa dele. Chego num prédio lá, poxa, muito obrigado. Você mandou o pastor lá em casa? Que isso, eu não mereço. Não. O que eu posso fazer? Você entende, irmãos? Lá na América é can help you. As pessoas botam um jaleco nas costas. Onde você vai? A loja que você vai, está lá um jaleco lá. Can help you, o que eu posso fazer? Irmão, se esse plano vier para o mundo espiritual, vai ter uma revolução nessa igreja. Vai ter. Nós somos discípulos, diga assim, e os seus discípulos perguntaram, 2 pontos, diga assim, a coisa certa. Essa aqui é errada. Essa aqui tu joga fora, bota no vaso da descarga, mas dá 5 descargas para nunca mais voltar. Essa é errada. Essa coisa é errada. A coisa certa é, e os seus discípulos perguntaram, Senhor, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Senhor, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para mudar esse quadro? O que a gente pode fazer? O paralítico está lá, vem um, para diante dele e fica parado. Aí vem um outro amigo dele para do lado dele. E aí, está fazendo o quê? Ele diz assim, estou aqui pensando o que eu posso fazer por ele, mas ele está deitado, não anda, muito magro, perigoso, eu sozinho não aguento. Aí vem um terceiro, para do lado. O que foi? Estamos aqui pensando, o que nós podemos fazer? 1, 2, 3, 2 braços, 2 pernas, falta 1. Aí ficam os 3 parados pensando. Aí chega o quarto. O que foi? Estamos aqui pensando o que podemos fazer, mas agora fechou a conta, agora tem quarta.
Agora tem 4. Tem coisas que Deus vai levantar parceiros. Tem coisas que Deus vai levantar parceiros. Tem coisas que não é para fazer sozinho, porque vamos ter que ter a retaguarda. Vamos ter que ter a retaguarda. E o Senhor falou, é melhor ir de 2 em 2. É o Daniel e o Gunnar. Vai ter que ser 2. Porque um só, a luta é grande, a batalha é grande. Um só, o mundo espiritual vem pesado, vem quebrando tudo. Mas se tem 2, um vai suportar o outro. O que eu posso fazer? Eu posso perceber que o líder está cansado, o inimigo está vencendo, mas quando ele levanta a mão, a coisa muda. Então eu vou levantar a mão, eu vou ajudar. Vamos lá. O que você está fazendo? Eu estou ajudando, eu estou levantando a mão. O que eu posso fazer? Eu quero que você vá para casa hoje com essa colocação no teu coração. O que eu posso fazer, Senhor, para mudar esse quadro? O que eu posso fazer? Eu não conheci pessoalmente, conheci, mas não conheci de maneira mais íntima, que essa cantora, essa irmã lá de Niterói, Flor de Lis, que foi lá do Jacarezinho. Não sei se o Gilberto foi do tempo Gilberto? Flor de Lis, Gilberto? Foi. A Flor de Lis, ela começou pegando a molecada do tráfico e levando para casa e cuidando. Hoje me parece que ela tem acho que 54 filhos do tráfico da favela do Jacarezinho, que ela recebeu dentro de casa e foi cuidando, 54 que não é mais criança, já estão casados, já estão grandes. Hoje ela é uma cantora aí, contratada pela MK, é casada com o pastor Anderson do Carmo, tem uma igreja vibrante lá em Niterói, num estilo reteté, mas glória a Deus, está saqueando o inferno. Discípulos enxergam o que o Senhor está enxergando. Amém? Diga, discípulos enxergam o que o Senhor está enxergando. Diga, e discípulos precisam ter a mesma percepção que o Senhor tem. A mesma percepção. Senhor, o que podemos fazer para mudar a história desse pobre coitado? O que nós podemos fazer? O Senhor diria, vou fazer uma maravilha hoje. E vocês vão aprender como é que faz. Eu quero terminar lendo para você um texto que eu, desde 74, quando o Senhor me arrancou das garras do diabo, esse texto foi para o meu coração, e esse texto me levou para o seminário. Eu entrei no seminário, Marcos 16. Esse texto me levou para o seminário, e eu saí enlouquecido, querendo dizer, Deus. Minha vida agora não tem sentido se não for dessa maneira. Não tem mais sentido. Capítulo 16, versículo 15 diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Irmãos, escute isso. Quem crê no poder da missão e da comissão vai ver sinais. Você vai ver sinais. Olha essa palavra aqui. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão o quê?